uma casa de amor. Bom dia a todos que aqui nos encontramos, os nossos amigos internautas da mesma maneira. Bom dia aos nossos amigos desencarnados que aqui também se encontram, a toda a espiritualidade amiga da nossa casa. E hoje nós vamos ter a oportunidade de estudarmos mais, dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, que será trazido aqui pelo nosso companheiro Carlos. O Livro dos Médiuns hoje vai falar para nós, é o capítulo 18, charlatanismo em embuste é o tema, né, do estudo do nosso Carlos. E o nosso outro querido Carlos vai fazer o comentário no momento do passe, o Evangelho, que vai trazer o estudo dele sobre a cólera. Então, que todos nós possamos agradecer a oportunidade que temos de, nessa reencarnação, conhecermos a doutrina espírita, como o nosso querido professor Jorge sempre falava para nós. A nossa casa, o CEAP, ela tem a obra social que funciona aqui todos os sábados, a partir das 8 da manhã até o meio-dia, onde aqui esse trabalho da obra social, ele começa na evangelização, desde o berçário, as crianças divididas por faixa etária, os adolescentes e as mães. Aqueles que puderem e quiserem vir conhecer a nossa obra, que leva o nome, né, do nosso querido e muito amado Antônio de Aquino, que sempre eu costumo dizer que ele nos presenteia com seus lírios à entrada dessa obra, seus lírios fluídicos. Então, aqueles que quiserem e puderem vir conhecer, serão muito bem-vindos. E como toda obra, né, a gente dá a cesta básica para os nossos assistidos materiais, e a gente necessita da ajuda de cada um de vocês, dentro da possibilidade de cada um, com os alimentos, com roupas, com calçados, até com medicações que estejam dentro da validade, que às vezes a gente recebe uma orientação médica para tomar a medicação e no final ela sobra. Vamos dar um exemplo, vem 30 comprimidos, a gente usou 20, esses 10 estão dentro da validade, vocês podem trazer aqui para a nossa casa. Na nossa casa também nós temos hoje, às quartas-feiras, 3 reuniões públicas com passe de cura. Agora, às 10 horas, como eu falei, é o Livro dos Médiuns. Às 15 horas e às 19 horas é o estudo do Evangelho. E sábado nós temos reunião pública às 10 horas da manhã, onde estudamos o Livro dos Espíritos, e às 17 horas. Nesse dia não temos o passe de cura, né? Teremos o estudo. E nós temos aqui os nossos cursos presenciais e temos lives. Nossa casa funciona de domingo a domingo. Aqueles que puderem, quiserem vir estudar ou assistir pelas lives, também falaremos e usaremos a fala do Mestre Jesus, quando ele nos diz que conheceremos a verdade e ela nos libertará. A nossa livraria também está com uma promoção. É a Revista Espírita e algumas obras de André Luiz, de Emmanuel,
até o final do mês estarão na promoção. A revista espírita de R$ 60 está por R$ 37. O evangelho está por R$ 10. Às vezes a gente quer dar um presente. É um bom presente. Custa menos do que uma caixa de bombom que vai fazer a gente engordar e a pessoa para quem a gente vai presentear. Então, é melhor presentear com um livro, não é? E o livro dos médios também está com um preço fantástico, R$ 25. Aqueles também que quiserem, puderem, lembrem disso. Em vez de o meu presenteado eu engordar fisicamente, eu vou engordá-lo mentalmente, dando a ele, presenteando a ele com um livro. Então, vamos agora ler o Evangelho para dar início à nossa reunião pública. O Evangelho é o capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Esse capítulo é muito, muito bom. A gente vai ler a cólera, que está no item 9, aonde um espírito protetor vai nos trazer a sua orientação. A cólera. O orgulho faz com que a criatura se julgue superior ao que realmente é, ao que é realmente, e não suporte passar por uma comparação que possa rebaixá-la. Faz também com que se considere de tal forma acima dos seus semelhantes, seja em aptidões, seja em posição social, seja em vantagens pessoais, que o menor paralelo a irrita e a fere. E então, o que acontece? Ela se entrega à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos fazem perder o sangue frio e a razão, e vos assemelham ao bruto. Procurai. E quase sempre achareis o orgulho ferido como base de tudo. Não é o amor próprio que, ferido por uma contradição, vos faz rejeitar observações justas e repudiar com cólera os mais sábios conselhos? Até mesmo as impaciências causadas pelas contrariedades, muitas vezes pueris, dependem da importância que atribuís à personalidade, diante da qual julgais que todos devem se curvar. No seu desvario, o homem colérico se revolta contra tudo, desde a natureza bruta aos objetos inanimados que ele quebra porque não lhe obedecem. Se nesses momentos ele pudesse se ver a sangue frio, teria pena de si, ou se acharia bem ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve causar nos outros. Ainda que seja por respeito a si mesmo, ele deveria se esforçar para vencer uma tendência que o faz digno de piedade. Se pensasse que a cólera não serve para nada, que lhe altera a saúde, compromete até a sua vida, ele perceberia que é a sua primeira vítima. Mas existe ainda uma consideração que deve detê-lo: o pensamento de que torna infelizes todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não deve sentir remorsos por fazer sofrer as pessoas que mais ama. Se tem coração, não deve sentir remorsos por fazer sofrer as pessoas que mais ama. E que remorso mortal não sentiria se em seu acesso de fúria cometesse um ato do qual tivesse
que se arrepender por toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se pratique muito mais o bem, permitindo que se possa fazer muito mais o mal. Isso deve ser suficiente para induzir o homem a empreender esforços para dominá-la. O espírita, aliás, é induzido a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Vamos então agora elevar nossos pensamentos até o Mestre Jesus e pedir-lhe, nesse momento como mestre, para que possa intuir o nosso companheiro, os nossos companheiros ali, para trazerem o seu estudo. Que todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e os nossos internautas, possamos participar dessa alegria do conhecimento. Que o nosso querido altivo possa abraçar os nossos companheiros Carlos, que terão a oportunidade de trazer esse estudo. Em nome de todos os espíritos trabalhadores do nosso SEAP, em teu nome, Mestre Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai, é a Ele que solicitamos a permissão para darmos início à nossa reunião pública do Livro dos Médiuns da manhã de hoje. Graças a Deus. O nosso companheiro Carlos, que vai trazer o estudo do Livro dos Médiuns, como eu falei, ele vai trazer o estudo do capítulo 28, charlatanismo e embuste, e as perguntas vão ser da 304 a 313. Eu vou ler só um pedacinho da 304 para o nosso companheiro poder trazer o estudo. Como tudo pode tornar-se objeto de explorações, nada haveria de surpreendente em que também se quisesse explorar os espíritos. Que Jesus o abençoe. Bom dia a todos. Quão bom é termos escolhido estar aqui. Compreendermos a importância de bebermos da fonte do Evangelho de Jesus. É como seus discípulos que ficavam aos pés do Mestre e buscando assimilar cada ensinamento que ele passava. Que possamos estreitando nas nossas vidas cada vez mais esses momentos de sintonia, a fim de crescermos e de realmente vivermos a verdadeira vida em abundância, como Jesus nos falou. Nós vamos iniciar e vamos fazer uma distinção aqui, para que não reste dúvida, que nós fazemos estudo para os espíritas, embora todos possam assistir e procurar aprender, mas a gente ressalta isso porque alguns termos que a gente usa podem ser confundidos. Então, esse capítulo que nós vamos estudar, que fala do charlatanismo, prestidigitação, é um capítulo que vai usar o termo místico, mistificação. E a gente não deve
confundir esse termo com a sua forma mais genérica, que a gente vai encontrar no dicionário, que diz assim: o místico é que ou aquele que tem tendência a crer no sobrenatural e na interferência deste na sua vida. Que ou aquele que é religioso, que tem lado espiritual muito desenvolvido. E quando se fala de mistificação, diz assim: é a busca para alcançar a comunhão ou identidade consigo mesmo, com o divino, com a verdade espiritual, ou com Deus através da experiência direta, intuição ou insight. E a crença de que tal experiência é uma fonte importante de conhecimento, entendimento e sabedoria. Então é bom a gente fazer essa distinção, porque neste sentido, todos nós somos místicos. Neste sentido, todos somos místicos. Deixa eu deixar aqui já pronto para a próxima. Então, todos nós somos místicos nesse sentido genérico. E este capítulo não estará abordando esta visão mais positiva, mais genérica de misticismo, mas estará falando de outra coisa, tá? O livro dos médiuns, nós quando abrimos o livro dos médiuns, cá no rosto, na folha de rosto, nós já vamos encontrar escrito assim: Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Aí vai falar do conteúdo, diz assim: o ensinamento especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e escolhas que se pode encontrar na prática do espiritismo. Então a gente vai falar exatamente dessa dificuldade, desses escolhos, que muitas vezes vão estar confundindo as pessoas com a santa mediunidade. A mediunidade em si, ela é carregada de preconceitos. Porque quando nós vamos buscar, desde a Grécia Antiga, nós vamos perceber que existiam lá as pitonisas. Então, o próprio Sócrates consultava-se muito no oráculos, né? E aqueles sábios procuravam entrar em contato com essa dimensão maior através daquele que se chamava pitonisa, né? E aí se criava todo um festival de ideias, né? Em torno daquelas pessoas que exerciam essa função. Era sempre um mistério, era sempre alguém endeusada, né? Depois, mais adiante, nós vamos ver também na figura dos profetas. Os próprios profetas, né? Daniel, Oséias e tantos outros profetas que passaram, eles tinham aquela coisa mística, as pessoas olhavam para eles falando assim: oh, quem é esse ser aí de outro plano, né? Os próprios reis costumavam se curvar diante dos profetas. Então criou-se uma ideia em torno da mediunidade ao longo dos tempos de algo sobrenatural, de algo muito exclusivo e assim que fazia parte apenas de um grupo muito exclusivo para a realização da mediunidade. E em determinados momentos também foi olhado muito com uma forma muito negativa. Nós vamos atravessar todo o período da Idade Média com um olhar sobre a mediunidade muito ruim, porque a igreja da época tinha o olhar de que o médium era um bruxo, a médium, a bruxa. Então criou-se essa ideia. O que nós assistimos hoje nos filmes, né, das bruxas, etc., é o que é isso aí? Na verdade, é a visão equivocada que se tinha em torno do médium, da mediunidade. E este ranço foi atravessando todas as fases da humanidade e até mesmo nos dias de hoje nós continuamos com ele. A despeito de termos hoje pessoas de renomada competência, como nós estávamos falando aqui do Dr. Paulo César Frutuoso,
né, com toda a sua bagagem, trazendo luz sobre essas ignorâncias, né? O doutor Sérgio Tisse, doutor Décio, né? Sérgio Felipe, né? Tantos outros médicos que a gente vê estudando a mediunidade pelo viés da ciência. Então, embora isso já esteja muito pujante, mas ainda assim nos dias de hoje ainda existe muito preconceito com relação à mediunidade. De tal modo que a própria área que se estuda a psique, né, a alma, que psique é alma, que é a área da psiquiatria, da psicologia, ainda existe um ranço, um preconceito enorme a respeito disso aí. Há muito pouco tempo que se considerou no Código de Doenças a mediunidade como uma distinção de esquizofrenia e mediunidade. Há muito pouco tempo. E mesmo assim, raros são os psiquiatras que, quando um cliente chega lá passando por um quadro esquizofrênico, ele procura fazer essa distinção. Via de regra, pouquíssimos são aqueles que acreditam. Então, quando a gente vê aqui um doutor Paulo César Frutuoso, que estará no Conselho Regional de Medicina no dia 10 de julho, fazendo uma abordagem científica a respeito desta comunicação, desta possibilidade, desta tese, vamos dizer assim, sobre a reencarnação, isso é maravilhoso. Isso é um espaço que se abre para que a gente não fique com o espiritismo dentro de uma caixinha, porque o espiritismo foi criado a fim de se alcançar toda a humanidade. E o nosso próprio mestre, Allan Kardec, ele, quando ele faz a compilação daquilo que os espíritos trouxeram, teve uma imensa preocupação de criar mecanismos, um sistema pelo qual as pessoas estudassem a mediunidade de uma forma mais clara, mais límpida, e sem este preconceito e sem este processo onde se misturam a questão do charlatanismo, né, dos embustes com aquilo que efetivamente é sério. E isso é muito curioso, porque nós percebemos, quando se fala que é o guia para os médiuns evocadores, porque, ou seja, é um guia para que as pessoas não se percam, para que as pessoas não comecem a querer fazer mediunidade ao seu bel prazer, para que elas entendam que é muito produtivo, é muito edificante esta relação com o plano espiritual, mas da forma adequada, como o próprio Cristo recomendou: não creais em todos os espíritos, mas observai se eles vêm de Deus. Não é isso? E ressaltou, inclusive, no capítulo 21, se não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, haverão falsos cristos e falsos profetas. Né? Então, ou seja, trazendo, se existirem os falsos, significa que existem os verdadeiros. Não é mesmo? Quando se tem aquela prerrogativa, que é proibido se comunicar com os mortos, você proíbe aquilo que é possível de acontecer. Né? Ninguém vai criar uma lei aí dizendo assim: olha, as pessoas estão proibidas de voar sobre a Avenida das Américas. Porque esse tipo de proibição não precisa, né? Voar, obviamente, sem equipamentos, voar por si só, ou volitar, digamos assim, sobre a Avenida das Américas, porque isso é uma coisa que não é possível. Então, você só proíbe aquilo que é possível. Então, diante destas possibilidades, quando Kardec nos adverte, e traz já nesta primeira questão do capítulo 28, quando ele fala que é algo inusitado, é por quê? Porque até então, ou as pessoas tinham na mediunidade um caráter preconceituoso, um caráter num viés de algo que vinha de um lado do demônio, ou então simplesmente achava que tudo
era um embuste, que tudo era um charlatanismo, que todos eram charlatães. Então, Kardec, por que antes se tinha essa ideia? Porque não existiam métodos. Porque mediunidade, até Kardec, sempre existiu, mas nunca com método, nunca com olhar científico, nunca com a ponderação ou com um debate, com uma reflexão em torno do que estava acontecendo, que fenômeno era aquele. E Kardec, como nós bem sabemos, ele não nasceu espírita, aliás, o espiritismo não existia, mas Kardec sequer tinha essa ideia ou esse debate em sua vida. Kardec era um cientista, Kardec era um mestre na área da educação e um cientista do magnetismo. Então Kardec só começa a ter um olhar de seriedade sobre esse tema quando, mediante os efeitos fenomênicos que ocorria na época das mesas girantes, o seu amigo Fortier, que já estudava muito com ele sobre a questão do magnetismo, o convida para assistir aquele fenômeno que estava acontecendo. Porém, num primeiro momento, Kardec rechaça, quando ele apenas convidou, porque Kardec simplesmente falava, isso é uma brincadeira para distrair pessoas. Mas no momento que Fortier fala para Kardec, não, que preste, que dá comunicação, que se comunica, que fala, ele falou, opa, peraí, mesa, cadeira, tem nervos? Tem cérebro para pensar? Então, tem nervos para sentir? Então, agora eu quero chegar e ver isso de perto para ver se realmente isso é um fenômeno de magnetismo, que aí seria só uma levitação do objeto, seria um fenômeno de magnetismo, mas uma correspondência racional desse objeto é uma coisa que realmente causa espécie. E daí o Kardec vai até este local e, diferente do que se acontecia à época, o ser humano tende, como aqui fala, a colocar tudo ali no pacote da diversão, da distração, como as pessoas daquela época o tinham apenas como um momento de festejo, que era com seus brindes, com suas bebidas, com suas diversões, com as suas gargalhadas em torno daquilo que estava acontecendo. Kardec, como um homem da ciência, vai e passa a ter um olhar de cientista. A partir dali, ele passa a isolar as possibilidades. A partir dali, Kardec começa a criar uma tese, que é de onde partem as buscas, as pesquisas científicas. A partir de uma tese, apresenta-se uma tese, né, e a partir dali vamos começar a criar. Opa, esta é uma tese que aborda tal coisa, esta aqui é outra tese que aborda algo divergente. Quais seriam as visões contraditórias? Ou seja, né, dali vai surgir a antítese. E daí, juntando uma com a outra, nós vamos obter uma síntese que, dentro dessa busca de pesquisa incessante, vai nos trazer uma nova tese, assim sucessivamente. Então, esta é a visão do Kardec, não é a visão de alguém que estava diante de um divertimento. Por isso que ele cria esta obra extraordinária, que é o Livro dos Médiuns, que é uma obra escrita de uma forma imensamente pedagógica. E essa oportunidade de Kardec ter passado anos e anos da sua vida, desde tenra idade ali, para a função que já exercia, né, no Instituto de Yverdon, junto à Pestalozzi, esta bagagem que ele traz enquanto pedagogo, enquanto professor, foi fundamental para a formulação, para a codificação da obra espírita, porque ele traz através de métodos e através de uma linguagem que, buscando a parte melhor da pedagogia, alcança a todos. Então não se criou uma coisa elitista, algo que só os altos conhecedores, pessoas com grande conhecimento, pudessem beber daquele conhecimento. E curioso, porque Kardec faz isso na nossa Cidade da Luz, Paris, no momento
em que o intelectualismo todo brotava da França. E Kardec chega ali para trazer uma lição imensamente grandiosa, que atravessaria os tempos, mas que, assim como a lição do Cristo Jesus, alcançaria não só as mentes, mas também os corações. Então aqui ele vai trazer um novo olhar sobre o médium, sobre a mediunidade. E aí nós vamos ver aqui charlatanismo e prestidigitação. Essa prestidigitação, que é um nomezinho bastante chato, não é nada mais, nada menos do que aquelas pessoas que têm uma facilidade enorme com a mão, aí chega ali na praça, bota o copo, enrola as pessoas ali, e a pessoa, meu Deus, como esse cara fez isso, né? As pessoas que têm essa facilidade para iludir o outro. E isso sempre ocorreu desde sempre. Existiram os tais embusteiros, tais pessoas que procuram fazer uso dessas coisas para enganar as pessoas. E os charlatães são aqueles que fazem uso deste viés da mediunidade, aqui no caso, com um propósito de obter lucros, benefícios para si próprio. Então, quando ele fala na questão 304, como tudo pode tornar-se objeto de exploração, a gente vê isso, né? Tudo que acontece na nossa sociedade, aqui um começa a tomar um outro caminho divergente daquilo que deveria. Nós tivemos recentemente a enchente no Rio Grande do Sul, e em vez de todos nos convertermos em prol de algo para ajudar nossos irmãos que passam por esse momento de tamanha infelicidade, tamanha prova, o que nós vimos? Uma série de espetáculos acontecendo, lastimavelmente, né? Uma série de segundos interesses acontecendo, lastimavelmente. Então, daí a gente percebe que o ser humano é assim. Se ocorre um acidente na rua, onde todos deveriam parar e fazer uma oração, refletir que aquele que está ali, que partiu, poderia ser o meu filho, meu pai, minha mãe, e dali o que acontece? Surge a curiosidade, surge aquele sensacionalismo em torno de algo que deveria ser sagrado, seja lá com quem fosse que acontecesse, deveria ser um momento sagrado, um momento de luto para todos, de reflexão em torno do acontecimento. Nós tivemos ontem, no enterro do corpo de uma moça que foi da nossa evangelização, e diante daquela moça, hoje com os seus 40 e poucos anos, né? E eu fiquei ali pensando e refletindo, até escrevemos uma poesia que fala sobre isso, mas que não vem ao caso aqui, mas que na realidade mostra que quão frágil somos, o quão temporária é essa vida. E daí a poesia fala daquele ser que passou, para onde foi? O que aconteceu? Esta é a incógnita da humanidade. Esta é a grande lacuna humana, da qual as pessoas não querem falar. Deus me livre, fala de morte, né? Que mistério é esse que existe enovelando este fenômeno tão extraordinário quanto nascer, uma vez que é um fenômeno divino. É um fenômeno que se criou em torno do qual há possibilidade do ser evoluir sem o desencarne, a desencarnação, o ser não evoluiria. Imagine ficarmos aqui neste plano, neste orbe, com muito pouco a nos ofertar diante da eternidade e eternamente vivemos. Ficarmos 1000 anos convivendo com todas as aflições, todas as dificuldades que existem no plano terreno. Então é um fenômeno extraordinário que deveríamos olhar com curiosidade, como fez o mestre de Lyon, e também com imenso respeito. E daí, Kardec tem exatamente esse olhar sobre essa vida que se encerra. Mas que vida foi essa que se encerrou? Para onde foi? E daqui a pouco que começa a se comunicar. Então, precisamos de ter um olhar da ciência, obviamente.
Porque a ciência também é um dos braços, uma das alavancas necessárias a fazer com que a humanidade progrida. Se não nos debruçássemos em torno das questões que são obscuras e das quais não aceitamos, até hoje estaríamos acreditando que a Terra era plana e que nós somos o centro do universo. Então, muito bom termos um olhar onde nós podemos trazer sem preconceitos e de forma mais ampla, de forma que alcance a todo ser humano, o debate sobre qualquer que seja o assunto. Esta foi a preocupação de Allan Kardec em receber exatamente daqueles que a minha irmã fala assim, bom dia para os espíritos, para aqueles que escutarem esse fragmento da palestra e não tiver o entendimento, fala assim, meu Deus, a reunião de loucos. Mas somente os loucos realmente ousaram ir além daquela concretude da terra, né? Como diz no Pequeno Príncipe, essencial e invisível aos olhos. Então, se nós não começarmos a ter essa percepção da essência da vida, da beleza da vida, se nós não tivéssemos os loucos como o Pasteur, como tantos outros, como teríamos mergulhado no universo até então desconhecido da humanidade? Como teríamos conseguido chegar à cura das doenças se nós imaginássemos, como no passado, que tudo se dava apenas no plano físico e as pessoas morriam de tuberculose, as pessoas morriam de um simples vírus, de uma meningite, etc. Porque não acreditavam no quê? Em algo que nossos olhos não pudessem captar. O que seria se não existissem os loucos para mergulhar na física quântica, nessa área mais ampla que não se toca, como Albert Einstein e todos esses sucessores, para então compreender uma dimensão de um universo paralelo, mas que é pujante e que efetivamente é este universo que faz com que a vida prossiga. Que seria se nós só nos vinculássemos às questões físicas, se não existisse um Freud, um Jung, para mergulhar numa dimensão inatingível, imponderável, digamos assim, para descobrir que muitas das doenças não estão fincadas efetivamente na correspondência do físico, mas sim numa dimensão muito além, uma dimensão que não encontra distância, que não encontra tempo, como afirmava o Freud, que o inconsciente é atemporal. E até mesmo quando se fala inconsciente, nós já estamos falando de algo imponderável. Então Kardec, muito adequadamente, ele joga a luz, ele lança um holofote exatamente sobre essas questões que criariam um certo rumor dentro de todas as áreas, exatamente para dizer, nós também estamos preocupados de separar o joio do trigo. Nós também estamos preocupados em olhar para os temas que ainda são debatidos e chegarmos à conclusão e sabermos distinguir o que efetivamente é uma mediunidade do que efetivamente é algo que é uma mistificação. E daí ele fala então aqui, ele diz assim, como tudo que se torna, tá? Aí ele prossegue e diz assim, resta saber como eles receberiam a coisa, e jamais uma tal especulação tentou se introduzir. Ou seja, ninguém nunca especulou, ninguém nunca debateu isso, porque ninguém nunca teve a seriedade de pesquisar o fenômeno. Então, ou jogava no lixo, desclassificando tudo, ou então absorvia tudo como extraordinário, como algo fenomenal. E este médium, por conta disso, acabava também ficando num pedestal que não o pertence. Que isso é muito importante sabermos, e a casa espírita tem exatamente esse olhar. Não existe ninguém especial.
mas todos somos especiais na mesma medida. Então não existe alguém especial exclusivamente. Assim como não existe um médio que seja o médio, que seja o extraordinário. Aliás, o maior que conhecemos aqui encarnados, quem já viveu um pouquinho mais, né? Tivemos a possibilidade, a proximidade maior, foi o nosso glorioso Chico Xavier, que se intitulava O Cisco. Então, não precisamos falar mais nada, né? Sigamos adiante. Se o ganho que um médium retirasse de sua faculdade pudesse ser um motivo de suspeita, isso não seria uma prova de que essa suspeição seja fundada? Poderia, pois, ter uma aptidão real e agir de muito boa fé, tudo em se fazendo retribuir. Vejamos se, nesse caso, pode razoavelmente dele esperar um resultado satisfatório. Então aqui se debate aquilo que também o Cristo ensinou, que de boas árvores não pode se extrair os maus frutos. Você, quando vai avaliar qualquer coisa, você precisa ir além do fenômeno. Porque quando você está falando de pessoas cuja bagagem, cujo potencial dessa pessoa é indiscutível, então você precisa ter um olhar de seriedade. Espera aí, esse cara é um cara pobre que continuou vivendo da pobreza e vendeu mais do que todos os escritores brasileiros juntos? O que esse cara quer? Ele quer fama? Não. Então algo nós precisamos refletir em torno disso aí. Qual é o dia a dia dessa pessoa? O que ele faz? Ele faz a caridade o tempo todo preocupado com as pessoas. É uma pessoa que todo mundo chega perto dele, se emociona, se encanta, se apaixona. Opa, preciso ter um outro olhar. E por incrível que pareça, no exterior estão tendo um olhar maravilhoso sobre os livros deixados por André Luiz através de Chico Xavier. Grandes universidades estão se debruçando sobre as obras de André Luiz. Exatamente porque estas obras revelaram coisas que hoje a ciência ainda está se debatendo. E há mais de 50 anos já se tinha essa informação. Então, vamos ter um olhar diferenciado por esse ser que não quis obter nenhuma vantagem. Na questão seguinte, Kardec vai discutir aqui um ponto interessante. Se compreendeu bem que o que dissemos quanto às condições necessárias para servir de intérprete aos bons espíritos, as causas numerosas que podem distanciá-los, as circunstâncias independentes da sua vontade que frequentemente são um obstáculo à sua vida, enfim, todas as condições morais que podem exercer influência sobre a natureza das comunicações, como poderia supor que um espírito, pouco elevado que fosse, a cada hora do dia esteja às ordens de um empreiteiro de sessões. Eu achei isso aqui maravilhoso. Você vê o termo que Kardec usava, né? Um empreiteiro. O empreiteiro é aquele cara que assume uma obra, mas ele não é o dono da obra. Então, olha que termo muito bem empregado. Como o empreiteiro pudesse supor que a hora, suas ordens, um empreiteiro de sessões e submetido às suas experiências para satisfazer a curiosidade do primeiro que chega. Nesta questão, a gente sintetiza com uma frase de Chico. Chico dizia assim: o telefone toca de lá para cá. O telefone toca de lá para cá. Ou seja, como que você pode trazer uma confiança se você chega aí em determinados ambientes, aí você vê uma portinha aberta lá, venha se consultar, tal,
E a qualquer hora que você chegar, a pessoa evoca um espírito que vai te dar as informações. Parece aqui em filme do Ghost, né? Não parece? Senta aí que eu... E aí, a gente olha assim e fala, cara, você não pode botar, nenhuma pessoa séria pode botar no mesmo pacote um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, que tem títulos invejáveis, que para ele eu tenho certeza que não serve de nada. Ele aceita por conta da sua bondade, mas eu tenho certeza que Divaldo não está atrás disso. Mas Divaldo tem todos os títulos, embaixador da paz, título de honórios daqui, da honórios de... Ou seja, você não pode colocar uma pessoa dessa com mais de 10 mil palestras, visitou todos os países, recebido por todas as pessoas de alta capacitação, digamos assim, né? Recebido em grandes universidades, aplaudido no mundo inteiro, e na sua humildade não se atribui nada disso a ele, e botar no mesmo pacote de alguém que está ali brincando de mediunidade para auferir benefício. Não tem como. Qualquer pessoa que tem um pinguinho de seriedade vai saber separar o joio do trigo. Ainda que não seja da crença da pessoa, ela terá um respeito. Nós somos espíritas, mas será que nós não temos a quem deseja de nos curvarmos diante de uma Madre Teresa, de uma Irmã Dulce, pelo que representam para a humanidade? Nós somos espíritas, mas será que se você vai num templo budista e você vê lá um grande mestre, e aqui você conversa, você vê a sabedoria, você vê a bondade, a serenidade que transpassa aquele ser, você não vai ficar encantado e admirado daquela pessoa? Será que você vai num templo de Umbanda, ou conhece um médium Umbanda, como eu já tive a oportunidade de conhecer, uma senhorinha que tinha cabelo branco, e que ela era médium 24 horas, sempre atendendo as pessoas por amor. E você não vai olhar para essa pessoa e reconhecer a sua grandeza de doação? É óbvio que vamos. Então nós precisamos ter um discernimento. Nós precisamos olhar e dizer assim, não, isso aqui faz sentido, isso aqui não. É o critério que devemos passar, segundo ensinou o nosso mestre, sobre a fé raciocinada. Então nós precisamos ter essa percepção. E daí nós vamos entender um ponto que eu acho que é muito importante. Porque muitas vezes, principalmente pessoas que chegam à casa espírita, principalmente os médios iniciantes, pessoas que começam a estudar a doutrina espírita, e eles começam a ficar com um pouco de medo de manifestar, porque eles veem tanta seriedade que aí ocorre o inverso. A pessoa fica lá se contendo. Por quê? Ela está numa sessão e fala assim, mas se eu me manifestar, vão dizer que isso é misticismo. E aí a gente precisa separar essas coisas. A gente precisa entender o que efetivamente está acontecendo com o médium, quando esse médium está trazendo uma comunicação verdadeira, e quando esse médium está ali num processo de verdadeiramente de fingir que está acontecendo alguma coisa. E daí você inclusive tem que ter o critério, porque às vezes um médium iniciante, ele começa a ter esse receio, por quê? Porque ele começa a não querer prestar a manifestação. E outros estão com medo de não se sentir incluído no grupo. Então, muitas vezes, a pessoa acaba fazendo um processo de que ela está ali tendo uma manifestação quando não está acontecendo. Então, isso precisa se entender. O que é do médium, aí se conversar com carinho. Conversa com carinho com essa pessoa, que às vezes vai ser um bom médium. Olha, será que isso aí veio do Espírito? Será que não veio? Porque para o grupo mediúnico, o que importa? É a qualidade, a essência do que foi trazido. Não é se o Espírito, se veio do Espírito, se veio dos médiuns, importa o que vem do Espírito. E eu estou falando isso porque muitos fenômenos, para quem está acontecendo,
vão se dar dentro de uma reunião mediúnica sem a pessoa consiga fazer a distinção. Alguns desses fenômenos que não estão inclusos nessas questões, porque nem existe esse interesse, esses fenômenos são o que nós chamamos de fenômeno anímico. Até certo momento do estudo do movimento espírita, existia uma interpretação equivocada e as pessoas achavam que numa reunião mediúnica não poderia existir uma manifestação anímica. O que é anímica? Aquilo que vem da alma. E ao longo dos tempos começaram a compreender que em toda comunicação vai existir uma cota, um percentual de animismo, sem que isso haja problema. Então, aqueles espíritos mais qualificados, um Chico Xavier, vai existir uma comunicação muito mais pura. Mas todos nós que estamos num determinado patamar, vamos trazer algo que é nosso, que é do espírito, porque o espírito serve de alguma coisa que você tem, não fabrica nada. Então, necessariamente, isso não tem a ver com misticismo, com mistificação, perdão, usando o termo correto, mistificação, com charlatanismo, porque não tem interesse. Mas tem a ver com esse exercício que se cria da mediunidade. Por isso que existe, antes que as pessoas façam parte de reuniões de atendimento fraterno ao espírito, antigamente chamado de desobsessão, reunião de esclarecimento, esta reunião os médiuns já estão mais qualificados, já passaram por uma série de ensinamento, de estudo, de prática, para poder se inserir nessa reunião. Não é que seja algo exclusivo. Ninguém pode ir aqui, é um grupo seleto daqui do Altivo Panfiro. Não existe isso. Aquele grupo é o grupo que está mais qualificado para estar naquela função. Assim como um médico, quando começa a se inserir dentro do campo da medicina, ele não vai direto para uma sala cirúrgica e ser chefe daquela sala cirúrgica. Ele precisa passar por experimentações. Então, nessas reuniões de estudo, existe uma flexibilização maior daquilo que venha. Porque a pessoa precisa experimentar. Ela precisa começar a ter aquela abertura, romper com aquelas dificuldades dela. Isso é natural. Não há problema nisso aí. É até um exercício que é importante para que a pessoa vá galgando um patamar a mais. Dificilmente você vai chegar com um médio pronto. Esse médio está pronto. Tem médio pronto? Pode ser que sim. Eu estou falando dificilmente porque nós pegamos um Chico Xavier, que obviamente já traz uma experiência que lá na infância já tinha todo um trabalho. Por quê? Exatamente por isso que Kardec fala. Conduta moral dele já estava num outro patamar. Mas, via de regra, nós outros vamos precisar passar por muitas experiências e abrindo e dilatando a nossa capacidade, a nossa pineal, como o doutor Sérgio Felipe fala, né? A nossa pineal, e exercitando, ampliando essa pineal, essa capacidade, essa margem de comunicação. Então, isso é importante a gente entender, para que não tenhamos nem o medo da mediunidade e que também não coloquemos a mediunidade num patamar onde que ela não deve estar. A mediunidade não, perdão. O médium, a mediunidade está. De acordo com a grandeza dela, está cada vez num patamar maior até chegar no médium de Deus, que foi Jesus. Mas o médium em si, ele precisa ser colocado na condição de irmão de caminhada. Porque muitas vezes nós motivamos esse médium a se tornar um mistificador. Já tivemos grandes médiums do movimento espírita que, por conta de se servirem a espetáculo para angariar recurso, receberem aplausos e etc., infelizmente foram impulsionados para cometer equívocos na sua trajetória de médiuns. Sabemos disso. Tivemos excelentes livros que depois tomou outro viés. Então, por quê? Porque aplaudimos
não se aplaude médium. Não se aplaude médium. Você motiva esse médium, você abraça esse médium, e esse médium recebe com carinho como sendo um incentivo para ele ir adiante. Como ouvi do nosso querido Divaldo certa feita, e imaginei e falei assim, se Divaldo pede oração, quiçá o Carlos Magno. Porque Divaldo certa feita falou assim, ainda não cheguei, orem por mim. Então este é o papel de quem está nesse caminhar. Não é de ocupar um lugar que nós não alcançamos ainda. Tá? Outro ponto que Kardec vai abordar aqui, que é importantíssimo entendermos. Como nós falamos no início, o estudo aqui é para espírita. Nós não estamos criticando qualquer que seja a religião, qualquer que seja o médium que exerça sua função dentro das suas condições lá fora. Não o temos direito de julgar nem de condenar. Estamos trazendo à lume apenas a reflexão e a importância de se estudar a mediunidade para não pegar o caminho equivocado. Porque, efetivamente, a mediunidade ela perpassa por todas as áreas. Então, você vai encontrar uma pessoazinha lá do interior, que ela só faz aquilo e ajuda muitas pessoas. E aí as pessoas dão a galinha, a pessoa dá uma coisa, tudo bem. Não somos nós julgadores dessa pessoa, e muitas vezes ela vai passar de uma forma maravilhosa, por aquilo que ela precisa passar. Tá? Nós vamos abrir a internet, você vai ver, Inglaterra, Estados Unidos, existem sessões lá que são pagas. Obtém resultado? Creio que sim, porque muitas pessoas voltam. Então nós não estamos aqui para fazer julgamento de ninguém. Nós precisamos compreender. Doutrina espírita é a doutrina dos espíritos, existem os seus postulados. Então, quando nós queremos exercer a mediunidade na casa espírita, teremos que passar por esse caminhar. Esse é o processo. É muito comum, acredito que aqui também aconteça isso, as pessoas que chegam com a mediunidade aflorada, a mediunidade extensiva, e por essa razão acho que já tem que mergulhar direto numa sala de mediúnica. Só existe um termo que se usa chamado assim, corpo mediúnico. Tu já imaginou o corpo, você querendo caminhar, uma perna quer ir para frente, outra indo para trás? Não dá. O corpo joga junto. Falo muito no nosso grupo de mediunidade. Um exemplo excepcional fora do espiritismo. Bernardinho, a véspera de uma Olimpíada no Brasil, ele excluiu o melhor levantador, não do Brasil, do mundo, por indisciplina, por se achar especial, por não querer entender a mensagem do Bernardinho, que ali era uma equipe, ninguém tinha que estar recebendo aplausos sozinhos. E ele teve a coragem. Graças a Deus foi mais um dos grandes títulos que ele conquistou e uma lição maravilhosa que ainda deixou. Cito sempre esse exemplo no nosso grupo mediúnico. Não existe ninguém especial. Não existe separação do dirigente, esclarecedor. Esse médium, ele é ostensivo, é o médico mecânico. Maravilhoso. Todos nós estamos ali num esforço de mantermos uma sintonia e um caminhar numa direção só. E tem aqueles que, para mim, é o que eu bato palma. Médium de apoio. Está lá sentadinho. Mas não sente nada. Não sente nada. O que está fazendo com que a pessoa esteja ali? Para mim é o exemplo de caridade. Ela tem a fé naquilo que ela não vê, como ensinou Jesus, como ensinou Kardec. Ela está ali por amor a alguém que está sofrendo, que ela não está vendo, mas que ela quer prestar um lenitivo. E ela está ali porque ela não está preocupada com o holofote, que ela quer fazer parte do grupo e dar a sua cota de energia, de fluidos, de oração, para dar sustentação ao outro médium que está ali incorporando. Então esta é a beleza e a diferenciação
da mediunidade na casa espírita. Nós somos uma equipe. Nós nos propomos a estar ali por amor. A sair da nossa casa, seja com chuva, com sol, com raio, né? Nós fazemos esse esforço. Uma questão muito excepcional. A gente procura faltar numa reunião. Imagine chegar uma pessoa com uma cirurgia marcada e chegar dentro do dia marcado da sua cirurgia e o cirurgião falar assim: olha, avisa que hoje eu não vou porque é aniversário do meu filho. Não dá para eu ir. Ah, hoje eu não vou porque eu escutei dizer que está tendo um tiroteio em tal lugar e aí eu não vou. Se nós nos colocarmos numa posição confortável, show de bola. Mas se nós estivermos na condição de quem precisa do socorro, será que nós iremos olhar isso com bons olhos? O grupo mediúnico está sempre num trabalho de emergência. É um SAMU. SAMU espiritual. Então nós estamos ali para prestar o primeiro socorros. E se o médium não vem, se a equipe não está sintonizada, esse primeiro socorro não vai chegar. Então há que se ter responsabilidade. Disciplina, como Emmanuel falou ao nosso querido Chico Xavier. Leiam depois os itens, em linhas gerais, estão dentro desse tema. Eu vou partir para a nossa conclusão. O tempo voa. Quando a gente escolhe estar num ambiente bom, gostoso, falando de coisas boas, tudo voa, né? Passa rápido. Às vezes a gente está na mediúnica e fala assim: meu Deus, você me passou já. Tão maravilhoso que é estar lá, tá? Que é um ponto que nós precisamos olhar, a mediunidade como algo maravilhoso e não como um sacrifício desgastante. Há um sacrifício? Sim. No nosso estágio espiritual, nós teremos que nos sacrificarmos, sim. Mas é um sacrifício, como nos ensina Emmanuel, sacrifício espontâneo. É um sacrifício de alegria da nossa alma. Então nós encerramos com essa mensagem do nosso querido Emmanuel, no livro Emmanuel. Venho exortar a quantos se entregam à terra a missão da mediunidade, afirmando-lhes que, ainda em vossa época, esse posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Não é um sacrifício que causa dor. Eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que estar hoje lá no altivo Panfiro, na presença do Cristo Jesus. Eu não posso achar que é sacrifício estar com Jesus. É um sacrifício das minhas imperfeições. Eu preciso sacrificar essas imperfeições. O estar com Jesus, sempre um enorme prazer. E na casa espírita nós estamos com Jesus. Faz-se mister, ou seja, é imperioso que todos os espíritos vindo ao planeta com a incumbência de operar nos labores mediúnicos, compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu elevado e nobilitante trabalho. Nobilitante trabalho. Nós estamos a serviço do Cristo Jesus. Nós somos a extensão de André Luiz, de Dr. Bezerra, de Manuel Filomeno de Miranda no plano físico. Eles não precisam de nós, mas eles se sentem imensamente felizes em partilhar do seu amor, da sua bondade, para que a gente absorva e aprenda dia a dia. É o processo pedagógico moderno, onde o professor e o aluno, no seu intercâmbio, aprendem cada vez mais. Médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande pela fração de certeza que vos foi outorgada.
E muito se pedirá aos que muito receberam. Faz-se, portanto, necessário que busqueis cumprir com severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiserdes tombar na luta. O que seria crestar com as vossas próprias mãos, olha que coisa linda, crestar, amassar ali as flores de esperança. Nós temos a flor da esperança de cuidar desse jardim do Cristo. E se nós não o fizermos com amor, nós vamos estar crestando, vamos estar amassando, estragando essas flores. As flores de esperança numa felicidade superior que ainda não conseguimos alcançar. Pesai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto aí que está o sacrifício, ok? Precisamos sacrificar os nossos atos fúteis, os nossos atos materiais. Porquanto é preciso renuncieis à própria personalidade. Isso é fundamental no grupo mediúnico. Aos desejos e aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. A casa espírita é este local onde a gente vem para receber de graça, mas também para dar de graça. Muita paz. Agradecemos ao nosso companheiro Carlos pelo seu estudo e que todos nós aqui possamos agora nos preparar para o segundo momento da reunião pública, que é o momento do passe. Os nossos companheiros internautas, da mesma maneira, podem se ligar a esta casa, aos amigos espirituais, a Jesus, para que possam receber o passe. E nós aqui na casa solicitamos aos companheiros médios que possam se posicionar para o momento do passe. E pedir a esses amigos espirituais que possam ajudar a todos nós, encarnados e desencarnados, a recebermos aquilo que nos é necessário neste momento. Vamos então agora elevar nossos pensamentos até Jesus e pedir a Ele como médico de nossas vidas, médico de nossos corpos e de nossas almas, e que através desses espíritos trabalhadores do nosso SEAP possam entregar às mãos amorosas dos médios esses fluidos que irão nos refazer. Agradecemos e, em nome de toda a espiritualidade amiga que aqui se encontra, em nome do médico Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, solicitamos a permissão para este momento do passe. Graças a Deus. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, item 9, que fala sobre bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E aí vem nos falar sobre a cólera. A cólera, que é a chaga que leva o mal ao homem por intermédio, principalmente, do orgulho. Esse orgulho que o nosso irmão mencionou na sua
palestra sobre quando deu exemplo, inclusive, do técnico da seleção de vôlei, quando passou uma determinada orientação ao seu levantador, que era espetacular, e este não quis atendê-lo, então ele recebeu como exemplo para que ele pudesse perder o orgulho por se achar que seria o melhor, deixou no banco e ainda assim o Brasil ganhou. Esse orgulho que nos leva muitas vezes a ter a cólera quando estamos no trânsito, quando, por algum motivo, alguém que ainda, até por um desvio de um buraco, de poder atingir a uma pessoa, venha a fechar a outra pessoa que esteja dirigindo, faz com que ele se envolva com este sentimento de cólera a ponto de persegui-lo e querer retribuir aquele mal que ele sentiu sem saber o porquê de querer prejudicar o próximo. Então, que nós possamos refletir sobre todas as vezes que nós nos sentirmos superior a quem quer que seja, este será o início da nossa derrocada. Diz ainda: o estúpido amor próprio, a tola vaidade e o louco orgulho, quando serão substituídos pela caridade cristã, o amor ao próximo e a humildade de que Cristo nos deu o exemplo e o ensinamento. Que pensemos sempre, possamos refletir os ensinamentos de Jesus e podermos nos melhorar. Que Deus nos abençoe. Vamos agora, Jesus, voltar ao teu coração amoroso e generoso. O momento de agradecer. Ah, quão importante é esse momento. Agradecer pela oportunidade que tivemos de, nesta manhã, estarmos aqui, reunidos em teu nome e aprendendo sobre os teus ensinamentos. Agradecer pelo passe, pela água fluidificada. Agradecer sempre. Agradecer a Deus nosso Pai que nos deu a oportunidade daqui estarmos. Então, agradecendo a toda a espiritualidade amiga do nosso SEAP, agradecendo ao nosso muito amado altivo, agradecendo a Jesus, mestre e médico, agradecendo pelo amor pelo qual Deus nos criou e para o amor que estamos destinados. É a Ti, Pai, que pedimos a permissão para darmos por encerrada a reunião pública e de passes da manhã de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Voltamos a lembrar da nossa livraria,